Aumente a eficiência da contratação de pessoas utilizando chave. Isso, chave. Chave é um acrônimo, tá? É a inicial de etapas, né, que a gente segue na contratação de pessoas. Semana passada, em uma oficina, eu comentei sobre isso e no final do bate-papo, uma das coisas que eles gostaram foi dizer: eu gostei da chave porque fica fácil de entender. É claro que isso não dispensa mais informação, de qualquer forma ele serve como roteiro, tá? Então a gente poderia, de uma forma mais simplificada, dizer o seguinte: que você tem lá então chave, né? Então, ó, C-H-A-V-I-E, tá? Isso aqui até, na verdade, eu já tinha escutado isso, eu nem sei se eu escutei ou se eu estou... O certo é que isso, eu sigo isso aqui, tá? E eu percebo que faz sentido. Então, é o chave, né? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valor e E de emoção. Então, vamos aplicar a chave. Você vai contratar alguém, tá bom? Eu diria que, na verdade, eu considero como o primeiro elemento da chave é o valor. É o valor. É mais ou menos o seguinte: você contrataria alguém que é desonesto? Alguém que falta o caráter? Sim ou não? Então esse é o primeiro critério. Quer dizer, então, na prática seria as indicações. Trabalhou aonde, tá? E aí você pode pegar, fazer o contato e confirmar principalmente a idoneidade da pessoa, tá? No currículo também, inclusive vem lá no currículo onde a pessoa trabalhou, que depois você pode ter acesso a essa parte. Pode ser também indicação de alguém: olha, tem quem que é essa pessoa, isso você pode fazer, tá? E não é só as empresas privadas que fazem isso, não. Se alguém for trabalhar numa prefeitura, no estado, eles vão ter que levar várias certidões, tá? Para como uma forma de comprovar isso aí que eu estou falando, que é a questão do valor, tá? A pessoa ter caráter. Perfeito. Esse seria o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu acho que é importante, eu também vou começar ainda lá no finalzinho do chave, né, que é o E de emoção, é o seguinte: imagina que você vai contratar alguém, tá, para trabalhar com venda, mas essa pessoa, porque quem vai trabalhar com vendas, você vai encontrar clientes que são extremamente simpáticos e também você vai encontrar o oposto, tá? Tem pessoas que elas se alteram emocionalmente quando elas estão sob pressão, tá? Evidentemente que numa conversa você não vai conseguir isso. É por isso que é bom utilizar o tempo para o contrato de experiência, tá? E principalmente se a pessoa tem experiência naquela área, tá? Eu gosto muito da expressão que diz: contrate devagar, demita rápido, tá? O que é contratar devagar? É justamente para ter tempo de você perceber coisas que não se percebe num bate-papo, numa entrevista, e nem tem escrito no currículo, né? A capacidade de suportar pressão. Tem dia que não vende, tem dia que vende, tem dia que recebe uma pessoa mal educada, tá? Então tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Então provavelmente não seria indicado para trabalhar com pessoas, né? Alguém que não tem um interpessoal muito desenvolvido, interpessoal, para suportar esse tipo de pressão, tá? Talvez fosse indicado para um outro tipo de trabalho, um trabalho de controle, um trabalho com o computador, tá? E tem até algumas pessoas que falam isso: olha, eu prefiro trabalhar sem contato com gente. E são excelentes pessoas, tá? Então, o controle da emoção, para alguns cargos, ele é muito importante, né? Para você, ainda mais, você que é empreendedor tem que desenvolver essa parte da emoção, tá? Sobrou 3: conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou comentar isso aqui de um outro jeito, tá? É mais ou menos o seguinte: imagina que alguém, ele pega um livro sobre violão e aprenda tudo sobre violão, perfeito? Tudo bem. Só que na hora que ele vai tocar não dá conta. É como se dissesse o seguinte: olha, sabe violão? Sim. Sabe as notas musicais? Sim.
E na hora de tocar? Não, aí eu não tenho a prática, eu não tenho a habilidade, entendeu? E também tem ainda a outra situação, às vezes a pessoa toca violão, melhor dizendo, sabe violão, toca violão, mas na hora de tocar em frente à plateia, ela não tem atitude, não tem coragem, só canta no banheiro, só canta para poucas pessoas, tá? Eu estou usando esse exemplo para você para dizer o seguinte: na hora que você parte para conhecimento, vamos imaginar o seguinte, que você fosse seguindo esses exemplos que eu dei, entende de violão, aí você percebe que de 10 que poderia ser, que as perguntas relacionadas a violão, tá? De repente tirou 7 ou tirou 6, tá? Então é importante que chegue a 8, a 9, até quando? Então você já sabe, olha, eu estou contratando essa pessoa, mas o conhecimento dela nessa área vai faltar um tanto. É como não é muito fácil de quantificar isso, mas a gente pode pedagogicamente fazer uma suposição. Olha, pela entrevista e pelo que eu estou percebendo, no período de experiência, essa pessoa eu daria para ela 5. E eu preciso pelo menos 8. Então você já sabe o que você vai ter que fazer. Eu vou ter que elevar aquele conhecimento de 5 para 8. Essa pessoa vai ser orientada a ler, vai ser orientada a fazer um punhado de coisa para que o conhecimento dela passe de 5 para 8. Em relação à habilidade, vamos voltar lá na música, tá? A pessoa, por exemplo, ela vai ter habilidade de tocar violão, mas ela, por exemplo, ela toca poucas músicas, então ela teria que aumentar a quantidade de música que ela sabe tocar. Mas é possível isso? Quer dizer, com aquela quantidade, com aquela habilidade que ela já tem, é possível, por exemplo, dar essa oportunidade para que possa aumentar essa habilidade, para que possa, vamos supor, toca 20 músicas, mas para fazer um show precisa para tocar, sei lá, precisa de 50, pelo menos uns 50. Estou chutando, tá? Então, é uma questão de tempo, essa pessoa pode adquirir. Na prática da sua empresa é como se dissesse o seguinte: olha, tem alguém que já tem habilidade, por exemplo, já consegue vender, tem alguém que já trabalha no computador, mas não conhece o meu programa, tá? Então ele tem uma certa habilidade e eu preciso de mais uma quantidade de habilidade, tá? Que como essa pessoa não tem, mas então eu pego e decido se eu vou, né? Se eu tenho tempo para pegar e completar aquela habilidade que ela tem. A outra parte é atitude, não. Pode tocar para 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Aquela pessoa que você está contratando, você percebe que ela tem essa proatividade, ela tem, vamos supor, se ela for vender, ela vai atender bem, ela tem essa atitude para pegar e fazer as coisas. Ela, por exemplo, não tem vergonha, se for o caso, né? Não fica intimidada diante das pessoas, certo? Então, qual que é a atitude que você deseja que essa pessoa tenha? Tá, então veja bem que de alguma forma eu passei para vocês o seguinte: olha, o conhecimento você sabe que vai ter menos, mas você pode depois treinar segundo o critério que você tem. As habilidades, por exemplo, se é para pegar e mexer no computador, alguma coisa, já tem algumas iniciais, você completa. A atitude, a proatividade você vai perceber e você pode perceber também se a pessoa tem essa disposição para aprender. Isso durante o período de experiência você pode ter essa informação. A questão do valor já foi analisado bem antes, porque isso é pré-requisito, a questão do caráter, tá? E das emoções também. Quer dizer, evidentemente que aqui não esgota o assunto, mas eu fiz questão de compartilhar com você e até para compartilhar com o grupo que fez o curso comigo também a semana passada, que eu comentei, mas uma das coisas que eu percebo é o seguinte: ele falou algumas coisas, mas eu já esqueci, entendeu? Até porque o curso não ficou gravado, tá? Então agora é como se eu estivesse fazendo o quê? Eu estou dando a oportunidade de ficar gravado e a pessoa pode voltar ao vídeo e ver essas dicas que eu passei em relação à contratação de pessoas. E esse acrônimo chave, né, é coisa que quando eu aprendi eu gostei bastante, né, porque ela dá uma ideia assim, uma ideia geral, tá? Evidentemente que não esgota o assunto, né, mas você pode se orientar e entender melhor o que se analisa nas contratações. Essas diferenças que eu falei, tá? A gente fala muito hoje de gestão por competência. O que é isso?
você mede o que a pessoa tem e depois você completa aqueles elementos faltantes. Evidentemente que são vários elementos que a gente pode analisar, mas aqui, longe de querer esgotar o assunto, mas simplesmente passa uma dica, a dica do dia. E essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dica.